Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu, infelizmente, hoje à noite não vou poder estar com vocês na web, né, ao vivo, mas de qualquer forma, vocês estão trabalhando aí para reforçar alguns conceitos relacionados ao curso de aprofundamento que vocês estão fazendo. E hoje, então, uma devolutiva das questões que vocês realizaram no simulado de vocês. A mim, então, compete falar de uma das questões que trata justamente de uma das abordagens metodológicas que a gente estudou, ou abordagens pedagógicas, que alguns autores consideram e chamam também, que é a questão do simulado da licenciatura, questão número 11. E eu vou compartilhar ela com vocês agora para a gente ler, e na sequência a gente vai fazer os comentários relacionados a ela. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora. Vou aumentar um pouquinho meu zoom rapidamente. A questão ela tem um enunciado bastante interessante, a gente vai fazer a leitura junto, na sequência a gente vai discutir esse enunciado. Quando observamos atualmente tantos projetos que pretensamente promovem inclusão social por meio do esporte educacional na escola e fora dela, parece-nos ser muito mais importante, necessário e urgente a educação física escolar preocupar-se em tentar garantir a inclusão dos cidadãos sobre nossa responsabilidade pedagógica na cultura esportiva, não apenas como atores sociais a desempenhar papéis em roteiros esportivos escritos por outros, mas principalmente como autores e produtores da sua própria relação com o esporte. Uma educativa que se construa com base na perspectiva da apropriação crítica e criativa dos saberes, fazeres da cultura de movimento e da construção autônoma e participativa da cidadania emancipada para todos, no esporte e para além dele. Com base no texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Esse enunciado, pessoal, ele deixa claro que essa questão fala sobre uma das abordagens que a gente estudou, que é a abordagem crítico-emancipatória. Dentro de um contexto pedagógico, Paulo fala muito sobre essa abordagem, e dentro do contexto da educação física, essa abordagem trata justamente da necessidade dessa relação entre o esporte, não somente no âmbito técnico, tático e fechado, né? Mas o esporte uma possibilidade mais ampla, num contexto mais social, na formação das crianças, na formação dos cidadãos, beleza? A seção número 1, ela fala que um dos objetivos da educação física é socializar a cultura esportiva e garantir que todos os alunos compreendam, vivenciem e se apropriem do esporte a ponto de reconstruí-lo. Essa justificativa, essa asserção, ela está correta, ela é verdadeira. E a segunda, a oferecer condições aos alunos de desenvolver a razão crítica, a análise de complexidade na realidade esportiva e o agir coletivamente, a educação física estará contribuindo para uma educação emancipatória. O gabarito dessa questão, a questão alternativa correta é a letra A. Então, as duas asserções, elas são de fato verdadeiras, e a gente considera que a asserção número 2 justifica a asserção número 1. Por quê? É importante que a gente considere que, obviamente, existem mais objetivos da educação física na escola e da educação física como um todo, considerando o esporte como um dos seus conteúdos, né? Mas é importante que a gente considere também que o esporte não é só uma ferramenta técnica. É importante que a gente considere e apresente para as crianças que o esporte é uma ferramenta possível de se trabalhar em todos os aspectos positivos, no sentido de colaborar com a formação do cidadão, fazer com que a criança vá criando um aspecto coletivo, e isso tudo a gente consegue organizar lá na escola. Pessoal, é muito importante, deixa eu encerrar aqui a nossa questão, né? A gente considera, então, a questão correta, a letra A, as duas são verdadeiras, sendo que a número 2 justifica a asserção número 1. É importante que a gente considere, dentro dessa questão, alguns aspectos relacionados à nossa prática pedagógica, né? Nós sabemos que o esporte é um conteúdo muito trabalhado na escola, é um conteúdo extremamente importante, e por isso, nós, enquanto professores,
precisamos direcionar o esporte para além do aspecto técnico. E isso é o que a abordagem crítico-emancipatória traz para nós. Dentro do que a gente estudou nesses contextos pedagógicos, essas abordagens, elas facilitam um conhecimento teórico para a gente poder contribuir com a nossa prática lá na escola. Então, por que é importante que a gente conheça esses aspectos teóricos das abordagens pedagógicas? A gente já discutiu isso em sala de aula, né? É muito difícil que durante uma aula a gente utilize uma única abordagem. Então, se eu tenho um conteúdo que é o esporte, eu vou utilizar uma abordagem de aulas abertas, eu vou utilizar uma abordagem crítico-emancipatória, dependendo do objetivo que eu tenho da minha aula, eu vou direcionar para uma abordagem diferente. Independente da gente saber que, hoje eu vou trabalhar essa abordagem, não é isso. É importante que a gente tenha esse conhecimento de que existem essas propostas metodológicas, essas abordagens. Isso fundamenta o nosso objetivo lá na escola, o nosso objetivo no nosso plano de aula. Dentro dessa questão, a questão número 11, é importante que a gente considere que o nosso aluno está lá na escola em realidades sociais muito diferentes. Então, quando ele fala de uma educação mais emancipatória, de uma educação mais crítica, é tentar compreender que o aluno não vem sem uma história para a escola, né? E que esse aluno, esse estudante, está lá na escola pronto para receber um direcionamento para uma autonomia, para uma independência. Isso reflete na formação do cidadão dessas crianças. E por isso que o esporte é uma ferramenta tão importante, né? Para elucidar um pouquinho, para trazer um pouquinho de prática essa questão, é óbvio que o professor Leoberto está por aí, ele pode tem vivências, muito mais vivências relacionadas à iniciação esportiva em escolinhas e também na escola, mas eu tenho um fato que quando eu li essa questão, imediatamente me veio à memória. Quando eu comecei a trabalhar com iniciação esportiva lá em Fraiburgo, nós tínhamos alguns núcleos de iniciação esportiva em escolas com diferentes realidades sociais, né? Havia núcleos que eram em escolas particulares e havia núcleos que eram em escolas públicas com situação socioeconômica bastante diferente. Numa dessas escolas em que a condição socioeconômica era bastante precária, nós tínhamos 2 núcleos em faixas etárias diferentes. Então, nós íamos lá pela manhã, na semana, e um horário a gente atendia as crianças de 11, 12 anos, e no outro, 8, 9, 10 anos. E nós tínhamos lá 2 irmãos, um de 12 e um de 9 anos, e eles vinham juntos para a escola. O treino do pessoal mais velho era antes, então o mais novo ficava sempre aguardando na arquibancada o treino do mais velho, né, do irmão, para daí depois fazer o treininho dele. E numa dessas manhãs, o menino mais velho apresentou um comportamento muito estranho durante a atividade, né, durante as atividades do esporte em si, do handebol. E fui lá na arquibancada e perguntei, fulano, o que aconteceu com o teu irmão hoje? Ele tá meio estranho, ele tá meio sonolento. E aí o menino, na época com 9 anos, né, então na linguagem dele, me contou que na noite anterior o avô dele chegou já embriagado em casa com um garrafão de vinho e como o irmão mais velho já tinha 12 anos, ele já era homem e por isso ele precisava aprender a beber. E aí ele sentou na frente do menino e ficou servindo vinho e o menino foi tomando. É lógico, né, pessoal, para uma criança de 12 anos não ia nem precisar muito para ele se embriagar, tanto é que na manhã seguinte ele ainda estava bastante mal. Na ocasião, a gente levou o assunto para a direção, enfim, tem toda uma equipe por trás, né, assessoria pedagógica, assistente social, enfim, vai conversar com a família. Mas esse fato, pessoal, ele é bastante marcante porque hoje, isso já faz 10 anos, tá? Hoje a gente consegue acompanhar essas crianças nas redes sociais, são adultos. E esse menino mais novo é meu amigo no Facebook, e eu sei que ele se formou, fez fisioterapia. Então, apesar da realidade da condição social, o esporte trouxe para essa criança uma possibilidade de independência, de autonomia, uma nova realidade, né? Esse menino mais novo que vivia tudo isso aí, jogou fora do município de Freiburgo, foi convidado para jogar em Caçador, então ele criou toda uma história dentro do esporte, e isso, provavelmente, também contribuiu para que hoje ele se tornasse um cidadão melhor. Então, esse é um exemplo prático do que nós, enquanto professores, podemos fazer lá na escola, trabalhando o esporte.
não somente nos seus aspectos técnico-táticos, isso também, obviamente, mas considerando que o esporte é uma ferramenta também social e pode trazer para essas crianças, não só de baixa renda, mas para todas elas, uma realidade um pouquinho diferente. Tá bem, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho para as discussões de vocês nessa noite. Peço desculpas mais uma vez por não poder estar com vocês ao vivo aí no momento da atividade, mas nós nos veremos daqui a alguns dias. O semestre vai iniciar aí no comecinho de agosto e a gente logo logo vai se ver mais uma vez. Beleza? Um abraço para todo mundo, beijo grande. Profs também, bom trabalho, bons estudos para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.